homenagem é um reconhecimento pela trajetória e por tudo que os procuradores do município entregam para a sociedade, não é isso? Sem dúvida, os procuradores municipais em Porto Alegre, eles estão vinculados diretamente às principais conquistas do cidadão da cidade. Não são poucas, né? Que não são poucas, né? Na área da saúde, eles são responsáveis pelos recursos que acabam sendo destinados à saúde, na área da assistência social, na área da segurança municipal, enfim, aonde tem serviço público municipal, está inserido o procurador municipal que defende, em última análise, o interesse da sociedade. De forma independente, de forma transparente, os procuradores municipais defendem o interesse da sociedade. Então, para nós, para mim, é uma satisfação poder estar homenageando, eu que vivenciei muito tempo como vereador, e agora como deputado, vendo a importância que os procuradores têm, principalmente no município de Porto Alegre, e a Associação dos Procuradores Municipais de Porto Alegre é protagonista em todo o projeto de política pública na cidade. Presidente Alexandre, podemos dizer que hoje é uma data histórica, emblemática, emocionante e mágica para os procuradores serem reconhecidos aqui no Parlamento, mais de 55 deputados. Aqui é um reconhecimento dos gaúchos para o município, não é isso? Com certeza, Sérgio. Sabe que aqui eu faço um agradecimento a todos os representantes do povo, ao Legislativo em geral, na pessoa do Dr. Tiago, que fez essa proposta de homenagem à PMPA. Nós que, como ele disse, somos responsáveis pelo implemento das políticas públicas, dos projetos apresentados no município de Porto Alegre. Eu estendo isso à advocacia pública em geral, em nível de União e estados também, em demais municípios. Então é uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui, como tu falaste, o reconhecimento de uma trajetória, de uma associação que tem 40 anos, que começou pequenininha e agora é muito estruturada, bastante estruturada, que dá respaldo a um bom trabalho, uma boa condição para que os procuradores possam atender da melhor forma a cidade de Porto Alegre. Então é um agradecimento muito grande, uma alegria imensa e uma honra estar presidente da associação num momento histórico como esse. Então o meu agradecimento é ao deputado Tiago, extensivo a todos os demais colegas e deputados também. Seria um exagero dizendo que os procuradores do município são os anjos da guarda, não só do prefeito, dos secretários, mas também da sociedade municipal e da capital gaúcha, não é isso? Os procuradores são o anjo da guarda da sociedade porto-alegrense, da população de Porto Alegre. Eles carregam a responsabilidade de poder destinar, de poder com independência fiscalizar e atuar para que os recursos públicos sejam utilizados adequadamente. Então são sim os anjos da guarda da cidade de Porto Alegre. Continuamos aqui com o presidente Dr. Alexandre Dionello. Podemos dizer que o trabalho de vocês, podemos dedicar hoje essa homenagem aqui do Grande Expediente, esse reconhecimento aqui aos colegas de vocês, aos seus colegas e principalmente a razão de ser, que é a população. Exatamente. O nosso maior reconhecimento, é claro que é uma entidade de classe, né? Uma associação representa os interesses dos procuradores, mas a maior motivação, e aí eu falo pela maioria, ou se não todos os procuradores, é ver que o nosso trabalho acaba se tornando entregas para a cidade, que o cidadão é atendido muitas vezes por conta de pareceres que nós emitimos em contratos, preparação de editais, defesa do próprio município em juízo, em todas as políticas que a gente pensar, enfim, educação, cultura, meio ambiente, transporte, saúde, que o Dr. Tiago conhece bem. Então isso é um reconhecimento que abrange tudo isso. É uma responsabilidade muito grande receber uma homenagem dessas, porque fica um dever da gente seguir executando esse bom trabalho pela cidade. Hoje, muito mais do que uma homenagem, é um reconhecimento do Grande Expediente aqui na Assembleia Legislativa aos 40 anos da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Nós temos um grande destaque nesse início de tarde hoje aqui na Assembleia Legislativa, o procurador
Paulo Moreto, que é procurador e é diretor institucional da APMPA. Uma mensagem aqui de agradecimento à Assembleia Legislativa, que é um momento de reconhecimento. Foi muito importante essa homenagem do Dr. Tiago, em nome de toda a associação, né, e para toda a categoria dos procuradores, que é muito importante ter um reconhecimento do nosso trabalho e em especial da PMPA, que representa todos os procuradores do município de Porto Alegre. Foi uma homenagem muito justa, muito correta e foi muito bem feita. Podemos dedicar aos colegas também? Como? Podemos dedicar essa... Claro, totalmente. Todos os colegas da Procuradoria e em especial aos diretores da PMPA, que todos que participaram dessa construção da carreira que passa pela PMPA, né? Doutor Paulo, falar sobre a importância do trabalho, a importância estratégica de vocês do trabalho para o prefeito, para os secretários e principalmente quem ganha lá na ponta é a sociedade. Como o Dr. Tiago disse no discurso dele, o nosso trabalho muitas vezes ele não é visível a olho nu, mas praticamente em todas as ações do município tem a mão ou a palavra do procurador. Em todas as áreas, a palavra do procurador ela tem que ser, porque a gente viabiliza juridicamente os pleitos de política pública que o prefeito exige. E muitas vezes tem que integrar no prazo ainda. Na maioria das vezes a gente integra no prazo. Que sirvam as façanhas da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, hoje aqui na Assembleia Legislativa, mais do que uma homenagem, um reconhecimento de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Muito obrigado. De agradecimento à Assembleia Legislativa, porque hoje a homenagem foi de todos os deputados que representam todos os gaúchos. É uma alegria, uma honra agradecer à Assembleia por esse momento tão significativo. Nós nos sentimos muito honrados e estamos aí para trabalhar pela nossa cidade, contribuir com o nosso estado, né? Porque uma vez que a nossa capital, representada pelos procuradores municipais, pela nossa associação, toda essa promoção de várias questões de desenvolvimento, inclusive tecnológico, né, na nossa cidade, isso agrega muito ao nosso estado, então ao povo, né, pelos seus representantes aqui da Assembleia. Um pouco sobre o trabalho estratégico de vocês, que vocês, além de trazer muita segurança jurídica, eficiência para o prefeito, para os secretários, vocês também indiretamente beneficiam principalmente a sociedade. Fala um pouco sobre a importância estratégica do trabalho do procurador. Com certeza, né? A atividade vai muito mais além de simplesmente uma consultoria, uma assessoria jurídica, mas tem um papel estratégico de realmente alavancar políticas sociais, políticas econômicas, turismo, fomentar a economia gaúcha e dar eficiência, publicidade, transparência, porque a gente não quer só arrecadar, né? O fim nunca é só a arrecadação, e sim aquele uso, né, da forma mais eficiente e otimizada possível. E com certeza inteligente, a gente sempre tem pensado aí no uso da inteligência artificial responsável, evidentemente, mas para alavancar cada vez mais serviços e prestar cada vez melhor. Chama atenção, além da transparência, é a parte, esse avanço tecnológico, esse avanço digital do trabalho de vocês, não é isso? Muito, com certeza. A gente já tem um projeto de experimentação responsável do uso da IA com monitoramento, acompanhamento, justamente para a gente não ficar de fora desse ecossistema que hoje se digitalizou muito rapidamente, mas que a gente possa ser protagonista e até se antecipar e prever cenários, né, de prevenção até de litígio. E deixar um legado para os próximos procuradores e para a sociedade, não é isso? Com certeza. Nosso último objetivo é a satisfação do cidadão e concretizar as políticas públicas. É para isso que a gente existe e é para isso que estamos aqui. Sirvam as façanhas hoje desse grande expediente, uma data emblemática, histórica, emocionante e mágica para a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, hoje celebrando 40 anos de modelo a toda a terra. Com certeza, que fiquem as vitórias, as conquistas e que a gente sempre siga evoluindo cada vez mais.
mensagem do governador Eduardo Leite para a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre? É um reconhecimento da relevância da advocacia pública para o estado do Rio Grande do Sul, mas especialmente para a nossa capital, Porto Alegre. Nós acreditamos lá no governo do estado que os procuradores estaduais e municipais são nossos zagueiros. Então a Procuradoria-Geral do Estado está muito bem representada é a nossa retaguarda. E nós que ordenamos despesa, fazemos muita termo de colaboração, termo de convênio com diversas entidades, nós precisamos ter um jurídico forte e muito atuante. E eu reconheço isso na Procuradoria do município de Porto Alegre. E a sua representação da associação é muito eficiente, muito relevante. Há muitos anos que eu convivo com eles, tanto na minha advocacia privada quanto agora no governo do estado, pelo 4º ano que eu ingressei como secretário de Estado. Então eu precisei vir aqui para fazer esse reconhecimento público, representando o governador Eduardo Leite, o vice Gabriel Souza, nesse grande expediente na Assembleia promovido pelo deputado Dr. Tiago Duarte. Bom, e também a gente sabe que os procuradores são os anjos da guarda da sociedade, né? Sim. Fracos são aqueles agentes públicos que têm problemas com seus procuradores, porque eles resolvem os nossos problemas. Então, as engenharias jurídicas que eles encontram, para que a gente consiga fazer tudo com segurança, com qualidade, com proteção do dinheiro público, eles cuidam da coisa pública. Então, isso é relevantíssimo para o Estado e para o município, obviamente. Então, a capital, Porto Alegre, está muito bem representada pelos seus procuradores e essa associação merece, porque está completando 40 anos, o que é significativo. Dia 25 teremos um jantar comemorativo, eu estarei presente. Então é importante a gente registrar esse momento aqui no governo do estado. Obrigado, senhor. Tamo junto. Que é procurador do município de Porto Alegre. A emoção hoje de ver aqui é mais do que uma homenagem, um reconhecimento por tudo que vocês entregam para a sociedade, que não é muito pouco. Muito obrigado pelas palavras e agradecer também as palavras do Dr. Tiago, né, na tribuna. O deputado, quando subiu à tribuna, subiu o tom, falou muito bem da nossa associação e falou sobretudo da carreira e importantíssimo também dos procuradores do município como um todo e também dos cidadãos, né. O trabalho da Procuradoria é esse, é fazer a relação entre a política e o direito, fazer o filtro de legalidade, de constitucionalidade daquelas políticas públicas que foram vencedoras das eleições. Então, muitas vezes, o político eleito entra com ideias, com intenções, com políticas públicas do seu eleitorado, da sua base eleitoral, e o papel da Procuradoria é de fazer esse contraste, muitas vezes, e esse filtro de legalidade e constitucionalidade daquelas ideias, e colocar em prática, né? Continuo aqui com o doutor Fábio, e o doutor vai nos colocar aqui a importância estratégica dos procuradores, porque vocês, além de entregar muito, vocês cuidam também aonde será investido os recursos aonde é arrecadado da prefeitura, não é isso? Esse trabalho, né, muitas vezes, como muito bem o deputado colocou, um trabalho discreto, né, é um trabalho muito importante, né, porque estabelece onde que esse recurso tem fundamento legal para ser empregado, se é legal também a própria captação desse recurso, porque a Procuradoria tem esse papel de autonomia técnica, disciplina o gestor e também coopera com o gestor no sentido de bolar, de repente, uma política pública, de já construir uma ideia dentro do contexto da legalidade e da constitucionalidade. Então, já sai, o nascedouro da ideia política já sai juridicamente válida, digamos assim. E, en passant, vocês ainda têm os prazos ainda para cumprir, que às vezes é cautelar, é isso, vocês têm que estar correndo atrás, não é isso? Exatamente, tem as liminares para buscar as liminares, para tentar caçar as liminares também. Então é muito importante esse papel de cumprir prazos, essa dinâmica do processo judicial, dos colegas que atuam no contencioso judicial, e também o papel de orientação das secretarias, orientação do próprio Poder Executivo Municipal, que cabe a nós, todos os procuradores do município de Porto Alegre. Podemos dedicar essa homenagem hoje dos 40 anos aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, a todos os procuradores da capital gaúcha? Por favor, é justamente esse o mote, né? Uma homenagem aos procuradores que formaram, construíram, se reuniram e formaram a associação, que é fundamental para a longevidade dessa carreira, não só da advocacia pública do município, mas é importante também a referência que é a Associação de Porto Alegre para municípios da região metropolitana, do estado e país afora, do Brasil todo. Eu gostaria que tu falasse também sobre a importância da tecnologia da informação, a
inteligência artificial para entregar um serviço com mais eficiência, com mais velocidade e com mais acessível? Essa pergunta é muito importante, né? O papel da inteligência artificial e da tecnologia de informação hoje em dia é crucial, né? É um daqueles movimentos que a gente não tem como optar por ficar de fora. Ou a gente fica dentro ou dentro. É uma mão sem volta, exatamente. E Porto Alegre sempre foi um município de vanguarda e é também na inteligência artificial. Temos uma inteligência artificial muito competente, muito importante a nosso dispor. Os procuradores têm, a associação contribuiu para disponibilizar esse serviço aos procuradores e procuradoras e faz um trabalho muito importante, mas o controle é sempre humano. A verificação é sempre humana. Quem ganha a transparência, ganha o cidadão com um trabalho de eficiência e mais rápido, mas o controle é sempre capacitado do procurador, sempre humano. Podemos dizer que vocês também, nesse momento da história dos procuradores do município de Porto Alegre, vocês estão deixando também um legado para as próximas gerações de profissionais que vão vir após o trabalho de vocês? Sim, assim como nós recebemos um legado importante de procuradores que foram homenageados à tribuna hoje, que já se aposentaram inclusive, nós temos essa preocupação de deixar também um legado institucional para os procuradores que ainda não integram a carreira, que um dia vão chegar à nossa carreira por meio dos concursos públicos. Serão nós no futuro, exatamente, e que façam um trabalho ainda melhor que o nosso. A gente quer desenvolver estruturas permanentes, né, que não importa a troca de partido, a sucessão partidária no poder, que a Procuradoria seja sempre forte, institucionalmente robusta para receber esses grandes quadros que também vão ingressar na carreira. O resumo da ópera, quem ganha mesmo é a sociedade. Sempre. O nosso trabalho, o nosso mote é sempre esse. Essa é a missão, Direta ou indiretamente, o objetivo é sempre esse, primordial, e a população da cidade de Porto Alegre, o cidadão porto-alegrense. Esse é o nosso objetivo. Que sirvam as façanhas da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, APMPA, hoje, aqui na Casa do Povo, aqui, recebendo essa honraria, esse reconhecimento de modelo a toda a terra. De modelo a toda a terra, assim como a gente se inspirou também em outras agremiações, essa agremiação inspira tantas outras, o Brasil afora, tanto que a Associação Nacional muitas vezes bebe na fonte da nossa Associação de Porto Alegre para inspirar trabalhos de âmbito nacional e de âmbito que vão ser importantes para os municípios, inclusive maiores que Porto Alegre. Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, onde o grande expediente em homenagem aos 40 anos da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, a PMPA, e o grande destaque é o ex-presidente Armando Domingos, ex-presidente da APMPA aqui. Mandou uma mensagem aqui para a sociedade porto-alegrense, para podemos dizer também para os procuradores que têm entregado muito para o município. Sérgio, prazer estar aqui contigo. Realmente, a Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre completa 40 anos, muito tempo e ao mesmo tempo pouco. Nós conseguimos construir muitas coisas e a PMPA, ela, apesar de ser uma entidade de classe, nós não cuidamos apenas dos procuradores. Não tem como... Já dizer que os procuradores são os anjos da guarda, não só dos prefeitos, dos secretários, mas da sociedade porto-alegrense? Olha, tudo que acontece no município, absolutamente tudo, passa pela Procuradoria. Passa sempre pela Procuradoria. Então, nós não costumamos aparecer muito, mas com certeza absoluta em todas as áreas, os processos administrativos, as análises jurídicas que são feitas, tudo isso passa por nós. Então, a nossa função, ela realmente tem uma relação muito grande com a cidade e com a população. E muitas vezes a população não sabe, a capital gaúcha, o pessoal não sabe que vocês entram noite adentro, amanhecem trabalhando pelos prazos, porque vocês também têm que cumprir prazos, além de tudo. Não, existe a questão dos prazos judiciais. A cidade, Porto Alegre é uma cidade grande, nós temos muitas demandas, temos colegas que tiram férias para poder cumprir os prazos.
Então, realmente, nós trabalhamos fim de semana, feriados. Eu já passei, inclusive, 2 carnavais, eu completo 32 anos de atividade, eu já passei 2 carnavais dentro da Procuradoria, trabalhando, porque havia necessidade de ações cautelares. Então, a nossa dedicação, ela não tem limite. Tem prazo, precisa de uma manifestação com urgência num processo administrativo. O procurador vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Que sirvam as façanhas hoje do grande expediente em homenagem, em reconhecimento aos 40 anos da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, porque vocês hoje recebem um reconhecimento de todos os gaúchos, de modelo a toda a terra. Obrigado, doutor Armando. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e podem ter certeza que os procuradores eles continuarão fazendo aquilo que eles fazem de melhor, defendendo o interesse do município e dos seus cidadãos. Com pessoas que acreditam em sua missão, pessoas que compreendem que servir ao público é mais do que exercer uma profissão. É exercer um compromisso moral com solidariedade e com a sociedade. E é exatamente isso que os procuradores municipais representam. Queridas procuradoras e queridos procuradores, sintam o orgulho da história que construíram. Sintam o orgulho da instituição que fortaleceram. Sintam o orgulho da cidade que ajudaram a proteger ao longo dessas 4 décadas que honraram Porto Alegre. Honraram a advocacia pública, honraram o serviço público brasileiro e deixaram um legado que ultrapassa gerações. Que os próximos anos tragam ainda mais conquistas, mais valorização institucional, mais reconhecimento, mais fortalecimento da Procuradoria-Geral do município, mais união da categoria e que a APMPA continue sendo, por muitas décadas, símbolo de excelência, independência, compromisso republicano e defesa intransigente do serviço público. Finalizo com uma reflexão. As cidades são feitas de ruas, praças e edifícios, mas sua verdadeira grandeza nasce das instituições que a sustentam. E entre as instituições que sustentam Porto Alegre, a advocacia pública municipal ocupa um lugar de honra. Parabéns à Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre pelos seus 40 anos. Vida longa à APMPA. Muito obrigado.